Caríssimos acadêmicos do ST Págio, estamos agora iniciando a aula do livro do Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Este Evangelho que é conhecido como o Evangelho do Rei. Claro, no nosso núcleo do ST Págio, Cimadepa, sob a bênção do nosso pastor presidente, pastor Jair Júnior Oliveira Pérez, e estamos agora iniciando esta aula abençoada. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, que o Senhor possa abençoar cada aluno, cada acadêmico do ST Págio, núcleo Cimadepa, Parauapebas, que o Senhor possa nos iluminar, Senhor, para aprender as imensuráveis riquezas da Tua Palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, nos orientar, nos guiar no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Vamos para a nossa primeira tela da nossa aula, que é tratando-se aqui sobre o autor e o tema do Evangelho segundo Mateus. Bom, Mateus, seu nome significa dom de Deus, ou também pode significar aí dádiva de Deus. Mateus, ele era considerado um traidor, porque ele era um publicano. Nós já vimos que os publicanos, na sua grande maioria, eram judeus e prestavam serviços de cobrança de impostos para Roma. E muitos deles cobravam além do que lhes era permitido. Por isso eles eram odiados principalmente pelos fariseus. Pelos essênios nem se fale. Os essênios eram os extremistas, né? Mateus, ele é citado pelo menos 5 vezes na Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo 9, no 10, versículo 3, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 28, e Lucas, capítulo 6, versículo 15, assim como lá em Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 13. São as referências bíblicas que nós encontramos alusão a Mateus, que é o autor aqui deste grandiosíssimo evangelho. A data provável de escrita para o Evangelho segundo Mateus é de 37 a 40 depois de Cristo. Nós chegamos à conclusão que o Evangelho de Mateus, ele deu-se a sua escrita antes da destruição de Jerusalém, no ano 70. Por quê? Antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Porque quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, Jesus, ele disse que o templo não ficaria dele pedra sobre pedra que não fosse derribada. Isto se cumpriu no ano 70. Então, em Mateus capítulo 24, nós temos a profecia concernente à destruição de Jerusalém. Ok? Prosseguindo, o tema do Evangelho de Mateus Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 37. Qual o grande propósito do livro? De forma introdutória, eu poderia aqui classificar que o grande propósito do livro é apresentar para os judeus o Messias. Só que este Messias que é apresentado aos judeus é um Messias bíblico. Nós vemos por muitas vezes a expressão dentro do Evangelho de Mateus, a expressão para se cumprir o que estava escrito, segundo foi profetizado. Nós vemos sempre estas referências. Isto mostra que Jesus, ele é o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Nós vemos que a Bíblia diz, porque este é o anunciado pelo profeta. Então, o Evangelho escrito por Mateus, ou segundo Mateus, ele trabalha esta cosmovisão escriturística
correlacionando Jesus às profecias do Antigo Testamento. Ok? Avançando um pouco mais, nós temos a respeito agora da genealogia do rei. E a pergunta é: você sabe o que é uma genealogia? Aqui na figura dá para nós vermos uma árvore com vários galhos, um tronco, né, que está gerando aqui vários galhos. Isto é uma ideia de genealogia. Os registros genealógicos, eles falam justamente dessa descendência familiar. Então nós percebemos que o Evangelho de Mateus ele inicia com uma genealogia, a genealogia de Jesus. Os registros genealógicos eles eram guardados pelo Sinédrio e utilizados com o objetivo de manter a pureza da descendência. Nós vemos lá no livro de Esdras, no capítulo de número 2, e o versículo de número 59, que alguns pretensos sacerdotes não tiveram como comprovar a sua descendência araônica. Por conta disto, eles não puderam ser contados entre os sacerdotes. Lá em Esdras 2:59, diz a Bíblia o seguinte: também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Está aqui no versículo número 62. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Então perceba a importância da genealogia. Então a genealogia de Jesus aqui, a partir do capítulo 1, apresenta ele como filho de Davi e como filho de Abraão. Então, como filho de Davi, Jesus ele é apresentado como rei. Como filho de Abraão, o legítimo sacrifício. Então perceba que Mateus ele começa com o nascimento de um rei. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, os magos que vieram do Oriente perguntaram a Herodes, né, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O Evangelho de Mateus é o Evangelho do rei porque ele inicia apresentando Jesus como legítimo rei. Só que como filho de Abraão, Mateus o apresenta como legítimo sacrifício, né? Nós vemos que os capítulos finais de Mateus, eles corroboram isso, apresentando o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de Cristo Jesus por nós. Interessante frisar aqui na genealogia de Jesus os nomes. Jesus significa Yahvé é salvação. É incrível nós percebermos na igreja que muitos crentes não sabem o significado do nome Jesus. Jesus na Bíblia ele é correlacionado ao nome Josué. Josué e Jesus são semelhantes ou idênticos. E Jesus significa Yahvé é salvação. Cristo significa ungido ou Messias. Então, Jesus Cristo significa o Messias, aquele que traz a salvação. Emanuel, no versículo 23, aqui apresentado, é Deus conosco. Interessante aqui na genealogia de Jesus, que merece ser frisado aqui, colocado em tela, são os nomes das mulheres que são apresentadas na genealogia de Jesus. No versículo 3 é apresentada Tamar, que relacionou-se com o seu próprio sogro, adulterou. Nós temos a Raabe, apresentada no versículo 5. Nós sabemos que Raabe ela era prostituta. Mas a Bíblia diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz se casaria com Ruth, que também é citada na genealogia de Jesus. E Ruth era uma moabita, não era de Israel. E a última mulher, que não tem o seu nome citado, mas faz-se uma alusão a ela, faz-se uma indicação a ela, é a mulher de Urias, aonde a Bíblia corrobora que o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias, ou seja, de Batseba,
que adulterou com Davi. Então é importante frisar na genealogia do rei, nós vemos que Jesus ele não era produto dos seus antepassados. Jesus ele não foi uma mera repetição do que os seus antepassados foram, muito pelo contrário. Isso aqui anula aquela situação de que uma pessoa ela é um mero produto daquilo que os seus antepassados foram. Vamos seguindo, vamos aqui um pouco mais adiante. Então a genealogia de Jesus, na próxima tela, Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 14, nós temos 3 grupos, de Abraão a Davi, de Salomão ao exílio babilônico e do exílio até o nascimento de Jesus. Ok? Nós já falamos a respeito do rei manifesto, ou seja, dos seus nomes. E o capítulo 2 aqui, ele vem narrar a respeito do nascimento de Jesus. A Bíblia diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eu gostaria de frisar com você, aluno do ST Págio, aluno de teologia, que Herodes não é um nome, Herodes é uma ordem de monarcas. Então nós temos na Bíblia Sagrada, isso é digno de nota, pelo menos 4 Herodes. O primeiro Herodes é o Herodes o Grande, filho de Antípatro, um idumeu ou edomeu. Você lembra que os edomitas eram aparentados com Israel por serem descendentes de Esaú. Então Herodes o Grande assumiu o reino em 37 a.C. e fundou a dinastia Herodiana. A dinastia Herodiana durou de 37 a.C. até 70 depois de Cristo. Então Herodes o Grande ele tem algumas obras interessantes. Esse Herodes aqui do capítulo 2. Ele ampliou o templo de Zorobabel. E lá em João, capítulo 2, versículo 20, diz que esta ampliação, esta edificação, demorou 46 anos. Ele construiu o porto de Cesareia, construiu a fortaleza de Massada, construiu a fortaleza Antônia, foi onde Jesus seria julgado. Só que este homem, por nome Herodes o Grande, cometeu muitíssimas atrocidades. Casou-se 9 vezes, dizimou toda a família dos Macabeus. Ele matou 45 aristocratas que eram membros do Sinédrio. Casou-se com Mariana e mandou matar todos da sua família que eram influentes e que ele se sentiu ameaçado por eles. Ele nomeou Aristóbulo a sumo sacerdote com 17 anos, era sobrinho dele. Por sua influência, o assassinou. Aristóbulo começou a se destacar e ele o assassinou. É interessante que ele mandou que 2 de seus filhos estudassem em Roma, e esses meninos, quando voltaram, na visão de Herodes o Grande, seriam ameaças ao seu governo, e ele mandou os matar também. É por isso que a Bíblia apresenta que quando ele ouviu os magos falarem a respeito do nascimento de um rei dos judeus, ele se alarmou e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então o primeiro Herodes é o Herodes o Grande, que é o do nascimento de Jesus, que eu já relatei algo a respeito. O segundo Herodes citado na Bíblia é Herodes Antipas, e ele é filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas é o Herodes do período de João, onde João Batista vai denunciar os pecados de Herodes Antipas. É o que manda matar João e trazer sua cabeça numa bandeja de prata. O terceiro Herodes é o Herodes Agripa. É o Herodes lá de Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, que perseguiu a igreja de Jerusalém e mandou matar Tiago, irmão de João, a fio da espada, e prender a Pedro. O quarto e último Herodes é o Herodes Agripa II. É aquele que disse a Paulo: por pouco me persuades a me fazer
cristão. Está lá em Atos capítulo 26 e o versículo 28. Ok? Prosseguindo. Então nós temos aqui, ainda no capítulo de número 2, nós temos algo muito interessante no capítulo de número 2, que é a fuga de José com Maria e Jesus para o Egito, porque lá no Egito eles seriam preservados. Então isto nada mais é do que uma profecia lá de Oséias, capítulo de número 11 e o versículo de número 1. Oséias capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, deixei aqui para Oséias junto com você, espero que você esteja folheando a Bíblia. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então Jesus foi chamado do Egito para salvar a humanidade da escravidão do pecado. Ok? Nós temos mais uma profecia aqui no capítulo 2, versículo 18, quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O versículo 18 diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existe. É interessante que Ramá situa-se a 8 quilômetros de Jerusalém, e foi aqui que Jeremias lamentou pela desgraça de Jerusalém. Jeremias 31, versículo 15. Aqui situa-se o túmulo de Raquel. Isto está em Gênesis capítulo 35, versículos 16 a 20 e o 48, versículo de número 7. É interessante que quando Herodes morreu, lá no versículo 19 do capítulo 2, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Mas quando ele retorna, a Bíblia nos fala que já não era mais Herodes, o grande que estava reinando na região da Judéia, mas Arquelau. Quem era Arquelau? Arquelau era filho de Herodes. Então Herodes deixou um testamento onde Arquelau receberia a Judéia, a Idumeia e Samaria. Herodes Antipas receberia a Galileia e a Transjordânia meridional. Filipe, a Transjordânia setentrional. Arquelau, no entanto, ele foi deposto no ano 6 depois de Cristo por causa de sua crueldade. Interessante que César falou a respeito de Arquelau que melhor seria ser filho de uma porca do que ser filho ou descendente de Arquelau. É interessante que na deposição ou na perca do governo de Arquelau, não sei nem se essa palavra aí está certa, me perdoe se eu estiver errado, mas foi quando Arquelau foi deposto que Pôncio Pilatos assumiu o governo da região da Judéia, ou reinado. Tem um ponto aqui interessante no versículo 23 que diz o seguinte, no capítulo 2 ainda: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aqui tem um ponto interessante para você, estudante da Bíblia, é que essa expressão Nazareno, ela não é encontrada no Antigo Testamento. Então, os profetas profetizaram, será chamado Nazareno. Mas de onde vem essa expressão? A maioria dos teólogos entram em consenso para dizer que isto está corroborado lá em Isaías, no capítulo de número 11 e o versículo de número 1. Você precisa marcar isso na sua Bíblia. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então essa expressão renovo no hebraico é Nezer. Nezer. Então Jesus, ele é o renovo, Jesus é o Nezer, e daí a expressão Nazareno. Ok? Prosseguindo aqui para o próximo capítulo, capítulo de número 3,
apresenta aqui o precursor do rei, apresenta João Batista, capítulo 3, no versículo de número 3, a Bíblia diz o seguinte: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista, ele é o precursor do rei, aquele que vem antes do rei, preparando o caminho, batizando com água, simbolizando o batismo de arrependimento, e Jesus agora vindo com o batismo com fogo e com o Espírito Santo. Coisa linda, né? No versículo de número 13, é apresentado aqui o batismo do rei. É apresentado o batismo de Jesus. Se nós fôssemos aqui avaliar este texto em profundidade, nós podemos perceber que aqui nós temos um significado espiritual do batismo em 3 dimensões. Primeiro, de identificação. Por que Jesus foi batizado no batismo de João, se o batismo de João era para arrependimento de pecados? E é interessante que nós vemos que que João Batista se opõe a batizar Jesus. Ele não quer batizar Jesus. Ele diz: eu que careço ser batizado por ti. Só que é interessante que Jesus ele é batizado, ele se permite ser batizado por conta da identificação com os pecadores, para cumprir toda a justiça. Jesus ele se permite passar pelo batismo porque ali Jesus exerceu o seu ministério na unção do Espírito Santo. Diz a Bíblia que logo quando ele saiu da água, desceu sobre ele o Espírito em forma corpórea, como uma pomba vindo sobre ele. E o batismo soou como uma aprovação, que depois dele ser batizado, o Pai se refere a ele dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ok? No capítulo de número 4, nós temos a tentação de Jesus. É interessante que Jesus ele sai da água do batismo para o deserto da tentação. Isso aqui é muito importante a gente frisar, até para pessoas que estão sendo batizadas, que estão descendo as águas, que é importante compreender que não é porque a pessoa está sendo batizada, que está passando pelas águas do batismo, que as provações acabaram. Não, muito pelo contrário. Logo após Jesus ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Eu gostaria de elencar aqui, pelo menos em profundidade, pelo menos 3 pontos interessantes. Para você que é pregador, que ministra a palavra, interessante. Primeiro, o diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Perceba que Jesus ele foi batizado, saiu das águas do batismo e já foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então não é porque a gente é cheio do Espírito Santo, tem uma credencial de membro, que nós vamos deixar de ser atacados pelo diabo. Segundo, o diabo não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Então Jesus ele foi tentado durante os 40 dias. Então qual é o sentido do jejum e da oração? O jejum e a oração ele não afugenta o diabo, mas ele fortalece o crente diante das situações, diante das tempestades da vida. Ok? E por último, o diabo nos tenta em coisas pertinentes. Nós vemos que a tentação de Jesus, ela deu-se em 3 áreas: na área física, seja na área das necessidades, na área religiosa, isto fala da presunção, e na área política. E Jesus ele venceu e rompeu em todas essas áreas, utilizando aqui a palavra de Deus, a perfeita lei, ok? E a gente percebe que o diabo ele conhece da Bíblia, mas ele é um péssimo intérprete, ou ele deturpa as sagradas escrituras. Ainda no capítulo de número 4, nós temos aqui a evidência e a manifestação do ministério de Jesus na região de Cafarnaum. Mais na frente nós vamos avaliar este texto de uma forma mais apurada. Nos capítulos 8 e 9, Jesus mostra o seu poder ao povo, curando os enfermos, expulsando demônios e perdoando os pecados. Então, nos capítulos 8 e 9, nós temos o poder do rei.
Os milagres aqui apresentados denotam o poder de Jesus. Então, se você pegar o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 17, você vai ver o poder de Jesus sobre as doenças. São milagres sendo operados. Se você pegar do capítulo 8, versículo 23 até o versículo de número 27, você vai ver aqui o poder de Jesus sobre a natureza. Se você pegar do capítulo 8, versículo 28, até o 34, você vai compreender o poder de Deus sobre o reino das trevas. E o capítulo 9, do 1 ao 8, nós vamos ver o poder de Jesus sobre o pecado. Do versículo 18 do capítulo 9 até o versículo 26, nós vamos ver o poder de Jesus sobre a morte. Mas mesmo ele operando esta infinidade de milagres, a Bíblia nos fala que ele foi rejeitado. O capítulo 12 ratifica que o povo rejeitou o rei e a mensagem do seu reino. Muito interessante isto aqui no capítulo de número 12. E Jesus, ele condena o legalismo que escraviza, mas Jesus, ele é aquele que liberta. Interessante aqui em Mateus capítulo 16, os versículos 1 a 12, fala sobre o fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? A hipocrisia, né? Os fariseus, eles supervalorizavam a guarda do sábado e a entrega do dízimo, e valorizavam demais as tradições, e eles colocavam fardos tão pesados sobre o povo que nem mesmo eles conseguiam carregar. Então o fermento dos fariseus é a hipocrisia, a falsa doutrina. Chegamos aqui no capítulo de número 13, quando nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Então aqui ocorre uma transição no ministério de Jesus, da sinagoga para o ar livre, que é uma parábola, né? A parábola, ela pode ser compreendida como uma narração curta, uma comparação, explicar algo através de figuras. Mais acuradamente avaliando, parábola vem do grego parabolê, que significa colocar ao lado para medida ou comparação, como parâmetro, ou seja, é uma história simples da vida diária que ilustra uma verdade ética ou religiosa. As parábolas são janelas abertas para uns e uma porta fechada para outros. Enquanto uns compreendiam os mistérios do reino como os discípulos, a multidão pouco compreendia. Que Mateus capítulo 13, versículo 13 diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Isso aqui é uma profecia do livro do profeta Isaías. Então nós temos aqui no capítulo 13 pelo menos 8 parábolas, começando com o versículo 3 e indo até o 52. As 4 primeiras foram dirigidas à multidão e as outras 4 aos discípulos. Então nós temos aqui a primeira parábola, a parábola do semeador. Então a parábola do semeador, que no capítulo 13, versículo 2 até o 23, é uma parábola que esclarece que o solo determina a produtividade da semente. Nós temos aqui 4 tipos de solos. A segunda parábola é a parábola do trigo e do joio. Está no capítulo 13, versículos 24 a 30. O semeador aqui é Jesus, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Nós temos aqui a terceira e a quarta parábola, que é o grão de mostarda e a parábola do fermento. Então estas parábolas falam da dinâmica do crescimento do reino, como o reino cresce, como o reino se desenvolve. A quinta e a sexta parábola é a do tesouro e da pérola escondida. Simboliza a igreja que o negociante Cristo comprou com alto preço, o preço do seu sangue. A sétima parábola fala da rede lançada ao mar, que pega toda a sorte de peixes. E isto aqui é uma parábola. Olha o que a Bíblia diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Uma parábola pequena.
E a oitava parábola é a parábola do escriba que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. É o que a Bíblia diz aqui no versículo de número 52. E ele disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele correlaciona aquilo que é novo, correlacionando também aquilo que é velho. Voltando aqui lá para o capítulo de número 5, nós temos o Sermão da Montanha. Nós vamos verificar aqui os ensinos do rei. Nós temos as bem-aventuranças, que vem do grego Macários. Bem-aventuranças vem do grego Macários. Ok? São aqui os ensinos do rei, as leis do reino. Então nós temos atitudes primeiramente pessoais, depois atitudes beneficentes. Nós vemos aqui sobre a humildade. A Bíblia diz no versículo de número 3, bem-aventurados os pobres de espírito. É interessante que existem dois termos gregos para pobre no Novo Testamento. Nós temos penês, que é aquele pobre que é pobre, mas tem condições de sobrevivência. Nós temos o pobre, que é o do texto aqui, pobre de espírito. Pobre aqui é pitokos, que significa alguém completamente desprovido dos bens mais necessários. Segunda atitude pessoal, penitente. A Bíblia diz, bem-aventurados que choram, versículo de número 4. É interessante que a palavra grega aqui para chorar é panteutes, que ela descreve o choro pela perca de um ente querido. Nós temos aqui os mansos, bem-aventurados mansos, versículo 5, porque eles herdarão a terra. A expressão mansos aqui é praus, que se refere a um animal domesticado. Então o crente ele é esse animal domesticado, que mesmo tendo força, mesmo tendo como revidar, ele não faz. Versículo de número 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, vem do grego peinão e dipisão, ou seja, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Nós temos agora aqui as atitudes beneficentes. Primeiro, a misericórdia. Misericórdia aqui, onde está aqui no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos. A misericórdia vem do hebraico chesed, que significa se colocar no lugar do outro, compreender o outro. Versículo 8 fala, bem-aventurado os limpos de coração. Esta expressão aqui, limpo de coração, vem do grego cátaros, limpo, puro, cátaros, que designa, era uma palavra que designava a roupa suja que foi lavada, ou o ouro sem escória, sem impureza. Fala aqui sobre a paz no versículo de número 9, bem-aventurados pacificadores. Então, é interessante que aqui no versículo 9 diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então existem dois vocábulos gregos para filhos. Existe o primeiro vocábulo que é téquina, que designa crianças, ou seja, pessoas imaturas. Então a pessoa que ela não tem pais é alguém que é imaturo. Só que no texto aqui, quando a Bíblia fala filhos serão chamados filhos de Deus, esse filhos aqui é ruios, que se refere a filhos maduros. Ok? Então a pergunta é, nós somos téquina ou nós somos ruios? Avançando um pouquinho, nós vemos aqui no versículo de número 10, onde fala do sofrimento dos justos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós temos dois tipos de perseguição, a perseguição das armas e temos a perseguição por conta da língua, ou seja, da mentira, né? Da oposição contra aquele que é justo. É interessante que no capítulo 5, Jesus retoma a lei várias vezes. Ele vai dizendo, ouviste que foi dito aos antigos. Então isso mostra que Jesus ele cumpre toda a lei. No capítulo de número 6,
Jesus Cristo, ele denuncia a falsa religião dos hipócritas. Cristo denuncia a religião falsa dos hipócritas. Então, o que era o hipócrita? O hipócrita era como se fosse um ator que usava a máscara da religiosidade para esconder os seus pecados e se autopromover. Ok? Nós temos ainda aqui no capítulo de número 6, falando a respeito da oração do Pai Nosso, onde fala sobre a invocação, orar ao Pai Celeste, a prioridade das nossas orações, primeiro os interesses de Deus, fala o seu nome, seu reino, sua vontade, e depois os pedidos posteriores, que são as necessidades pessoais, o pão de cada dia, renovação espiritual, vitória nas tentações. Se nós olharmos aqui no capítulo de número 4, nós temos que o quartel-general de Jesus foi a Galileia, ou seja, mais especificamente na região de Cafarnaum. Então, Isaías capítulo de número 9, os versículos 1 e 2, a Bíblia diz: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, a região da Galiléia aqui é apresentado no versículo 15 o cumprimento dessa profecia de Isaías capítulo 9, versículo 15 do capítulo 4, a Galiléia das nações. Então, na região da Galiléia haviam pelo menos 204 vilas cheias de gente para ouvir o Evangelho. A expressão Galiléia vem do hebraico Galil, que significa círculo. Foi na Galiléia que Jesus passou a maior parte do seu ministério, mais especificamente na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum significa vila de Naum. E Naum significa compassivo. Então, esta cidade ela se tornou o quartel general de Jesus. Isto é tão verdade que a Bíblia fala em Mateus capítulo 9, versículo 1, que Cafarnaum era a sua cidade. Ok? Prosseguindo um pouco mais adiante, nós já temos aqui o rei a caminho da cruz. Vamos avançar aqui para o capítulo de número 21. Capítulo de número 21. Folheie aí a sua Bíblia. É claro que a vontade é de expor cada capítulo, mas a exiguidade do espaço não nos permite. No capítulo 21 nós temos a aclamação do rei, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e aqui tem início a semana da paixão. Ok? Isso é cumprimento de uma profecia lá de Zacarias. Perceba que sempre Mateus ele vai correlacionando o ministério de Jesus às profecias do Antigo Testamento, confirmando que Jesus é o Messias de fato. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre montado sobre o jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então aqui Jesus demonstrou uma humildade constrangedora. Muitos monarcas, muitos reis iriam entrar em Jerusalém montados aí nos seus cavalos de raça, com seus grandes cortejos, mostrando seu poder bélico, seu exército. Jesus entra montado no jumentinho, mostrando que o seu reino é espiritual e não meramente político. Nos capítulos de número 24 a 25, nós temos o rei profetizando a respeito do futuro de Israel. Interessante que os capítulos 24 e 25 são conhecidos como os capítulos escatológicos do Evangelho segundo Mateus. No capítulo 26, nós temos aqui a trama para matar a Jesus. Isto é uma profecia lá do Salmo de número 2 e o versículo de número 2. Salmo 2, versículo 2 diz assim:
Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então isto aconteceu, esta reunião aqui dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, eles se reuniram 2 dias antes da Páscoa para verem como matariam a Jesus. No capítulo 26, o versículo de número 26 aí, 26 e 17, desculpe. Nós temos a instituição e a celebração da Páscoa. É importante frisar que a Páscoa era a maior festa de Israel, ok? Mateus 26, versículo 26. Inclusive, eu já até estava comentando a respeito disto, né? Desse texto também ser um texto utilizado na celebração da ceia, ok? Jesus no Getsêmani, está aqui em Mateus capítulo 26, versículo de número 57, onde é apresentada a angústia do rei. A expressão Getsêmani significa prensa de azeite. Nós temos aqui na próxima tela a morte do rei. No capítulo 27 temos a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus durou aí 6 horas, ok? Às 9 horas, ou seja, na terceira hora do dia, Jesus ele foi colocado na cruz. Às 12 horas, ou seja, na hora sexta, que no versículo 45 do capítulo de número 27, houve trevas e estas duraram pelo menos 3 horas. E na hora nona, às 15 horas, aproximadamente, Jesus expirou. Por fim, no capítulo de número 28 é apresentada a ressurreição de Jesus. Além da ressurreição de Jesus, é apresentada a grande comissão do rei. Aqui nós temos esboçada a missão da igreja. Então você, como acadêmico do curso de teologia, você não pode não saber aonde fala a respeito da nossa grande comissão, que está em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido acadêmico, nós estamos iniciando esta trajetória, esta jornada, e estamos agora no primeiro evangelho. Nos próximos a gente vai aprofundando alguns assuntos e assim crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.